Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Vida e todos que nos acompanham pelo canal da família. A participação na Eucaristia revigora-nos para a solidariedade com as pessoas necessitadas, consequência do amor de Deus que está em nós. A liturgia nos indica o caminho de Jesus, permanecer a serviço da vida e da comunhão. Neste domingo do mês vocacional, unimos-nos em oração por todos os vocacionados ao ministério ordenado, diáconos, padres e bispos. Preside essa celebração eucarística Padre Ronaldo José Miguel, reitor do Seminário Maior, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Com alegria e fé, iniciamos essa celebração cantando. Vimos aqui, ó Senhor, para cantar tua bondade e amor que se dá sem cessar. És o caminho, verdade e vida. És o amigo que pede a vida, buscando a todos salvar. Vimos aqui, ó Senhor, para cantar tua bondade e amor que se dá sem cessar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Deus. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para celebrarmos esta Eucaristia que abre para nós aqui no santuário este mês de agosto, o mês vocacional. Por isso nós queremos depositar aqui no altar todas as vocações, todas as pessoas chamadas por Deus a colaborarem com Ele nas mais diversas vocações que servem ao Senhor como verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo. Hoje, de modo especial, a Igreja reza pelas vocações ao ministério ordenado, né? Por isso nós queremos colocar aqui todos os diáconos, padres e bispos espalhados pelo mundo, pelo nosso Brasil, para que sintam-se cada vez mais fortalecidos nesta vocação, neste chamado que o Senhor nos fez. Nós queremos acolher aqui no santuário os nossos fiéis peregrinos, sua maioria todos aqui de São José do Rio Preto, também Badibacite, e você que nos acompanha também do santuário da sua casa, deste lar, desta igreja doméstica, berço de tantas vocações, né? Que a nossa oração daqui do santuário possa nos colocar em comunhão também contigo, que aí nos acompanha. E fica o convite para que você possa também peregrinar aqui ao nosso Santuário da Vida, em São José do Rio Preto, e participar conosco das nossas celebrações. Hoje nós bendizemos a Deus por tantos pedidos, rezamos pelos aniversários, o dom da vida de Elisa Ito, André Lúcio da Silva, de Cajubi, São Paulo, Dr. Antônio Alício Simões Júnior de Barretos e Gonçalo Joaquim da Silva. Também aos bispos que estão fazendo hoje aniversário de ordenação episcopal. Dom Dimas Lara Barbosa, da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Antônio Carlos Rossi Keller, da Diocese de Frederico Westphalen, Dom Mosé João Pontelo, bispo emérito da Diocese de Cruzeiro do Sul. Também nós queremos pedir pela saúde de Aurora Botelho Martins
e por todos os doentes, lembrando aqui das intenções que os nossos fiéis depositam na nossa urna aqui nesse santuário, também pela alma de Ailton dos Santos Puti, Erenice Maria Barros, Geraldo Almeida Fernandes, pelos 7º dias de Antônio Rodrigues Ponce e Maria Antônia Cardoso Bezerra. Também quero lembrar, neste mês de agosto, pelos 50 anos de falecimento do primeiro bispo da minha diocese de Barretos, Dom José Pereira, Dom José de Matos, perdão, que no próximo dia 12 de agosto vai completar 50 anos do seu falecimento. Então, em nome de Dom José de Matos, nós lembramos todos os bispos falecidos que serviram aqui na terra a igreja por meio do ministério ordenado. Também no dia 14 teremos ordenação diaconal do seminarista Leonardo Garcia Santana, lá em Miguelópolis, da minha diocese, e colocamos aqui a intenção também por todos os vocacionados, em especial por todos os seminaristas que estão no processo formativo, respondendo ao chamado de Deus. Enfim, coloquemos no altar todas as intenções que nós trazemos no íntimo do nosso coração. Na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? O que é que pode nos separar do amor de Deus? São tantas situações que nós experimentamos na vida, às vezes tantas dores, sobretudo a dor do pecado, que faz com que nós percamos a fé em Deus, em nós mesmos e até mesmo no nosso chamado. Por isso, confiando no nosso coração, contrito e arrependido a Deus, que é rico em misericórdia, supliquemos a Ele o perdão de nossas faltas, cantando. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos
bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo. Jesus Cristo com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós, todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura.
saciais os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso, somos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles
e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e o deu a seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai-lhes vós mesmos de comer. Esse é o convite que Jesus faz aos seus discípulos diante de uma multidão faminta. Esse pedido de Jesus aos discípulos, ele ecoa no coração de todos nós. Todos nós cristãos batizados, chamados por Deus, em primeiro lugar, ao dom da vida, temos esta missão comum de dar algo para o outro, de oferecer algo a alguém que passa por qualquer tipo de necessidades. Dai-lhe vós mesmos de comer significa: qual é a fome que o outro está passando? E o que eu posso oferecer diante do dom da minha vida, da minha vocação, ao outro que necessita? Não se trata apenas do pão material, também este, mas sobretudo do pão espiritual, do pão que nos sacia da vida eterna, da vida de Deus. Por isso podemos oferecer aos outros, sobretudo, a palavra de Deus, que ilumina, esclarece, esta palavra que nos faz entender tantas coisas, que nos conforta, nos acolhe, que nos anima muitas vezes na nossa caminhada, nos enche de esperança, nos faz superar os medos, as dores, as angústias, nos fortalece. Existem tantos pães que nós cristãos podemos oferecer. Por isso hoje a igreja nos faz esse convite, diante desse mês vocacional, a rezar por todas as vocações para que, como verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo, não nos acomodamos, mas ao contrário, sejamos compromissados com a nossa vocação, com o nosso chamado, com o chamado que Deus nos fez. Os textos de hoje são extremamente catequéticos. O Evangelho de hoje nos apresenta, segundo Mateus, Jesus como um novo Moisés. Vejam que Moisés conduziu o povo pelo deserto, e lá no deserto o povo passou por muitas dificuldades, por muitas privações. E nessas dificuldades tantas, naqueles anos todos, até chegar à terra prometida, muitas vezes perderam a fé, a esperança, muitas vezes quiseram voltar atrás para o Egito. Então o deserto era o lugar das provações. Mateus quer apresentar Jesus como um novo Moisés que nos conduz também por um grande deserto, para que nós possamos também experimentar essas provações,
porque o deserto é o local onde nós somos, digamos assim, formados por Deus, educados por Deus. O povo de Israel foi, de certa maneira, formado no deserto, né? E como Moisés providenciou ali o maná caído do céu para saciar a fome daquele povo, Jesus hoje providencia a famosa multiplicação, quer dizer, a partilha daqueles pães e daqueles peixes. 5 pães e 2 peixes, que somados compõem o número 7. O 7 que para os judeus significava a plenitude e a totalidade. Significa tudo aquilo que nós possuímos, não apenas em termos materiais, mas também existenciais, espirituais, e que nós podemos oferecer ao outro, ao faminto, ao necessitado. É a plenitude dos dons que Deus nos deu na nossa vocação. Quais são os dons que você traz consigo? Você que está aí em casa, né? No santuário da sua casa. Quais são os dons que Deus te deu e que é capaz de torná-lo pleno, mas também de partilhar com os outros? Vejam que os discípulos, diante daquela multidão, da hora adiantada, do entardecer, né, querem resolver, né, a fome, matar a fome daquela multidão, resolvendo com o convite a despedi-los para ir comprar alguma coisa para comer na cidade. A proposta de Jesus não é a mesma dos discípulos. Não é despedi-los, mandá-los ir embora. A proposta de Jesus é a partilha. O que nós temos aqui? É a pergunta que Jesus nos faz, né? São esses 5 pães e 2 peixes? Pois vamos partilhá-los, né? Às vezes nos sentimos tão pequenos, tão frágeis, né? Tão incapacitados, mas esquecemos que no batismo Deus nos dá dons, graças, que o Espírito Santo está presente em nós, e que Ele é capaz de nos enriquecer com tudo isso, e que nós podemos sim oferecer alguma coisa aos outros. Então, partilhar, às vezes do pouco que nós temos, com quem nada tem. Este é o milagre que Jesus realiza e que nós, cristãos, na nossa vocação, somos chamados a realizar. Como diz São Paulo na segunda leitura da carta aos Romanos, né? Quem nos separará do amor de Deus? O que significa essa questão que Paulo coloca, né? O que nos impede de agir segundo o amor de Deus na nossa vocação, na nossa fragilidade? Papa Leão, ano passado, no mês de julho, há mais ou menos um ano atrás, dizia assim aos padres, né, nesse dia que nós celebramos de modo especial, o primeiro domingo, o dia do ministério ordenado, o dia do padre, do diácono, o dia do bispo, né? O Papa Leão nos encoraja dizendo assim: não tenham medo das vossas fragilidades, não tenham medos. Deus não chamou sacerdotes perfeitos. Olha os 12 que Jesus escolheu, não eram perfeitos, né? Deus chamou homens frágeis, homens às vezes marcados por tantos pecados. O que é necessário, diz o Papa Leão, é ter um coração humilde, humildade, um coração capaz de amar como Jesus amou. Então, um coração humilde e aberto para assumir o que Deus pede
e colocar-se no caminho da nossa vocação. Então não tenham medo de caminhar no matrimônio de vocês, né? Aos padres, os bispos, diáconos, não tenham medo de caminhar no ministério de vocês. Como diz São Paulo, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Nós não somos dignos da nossa vocação, né? Mas é Deus que nos dignifica, Ele que nos dá a dignidade, porque é o Espírito Santo presente em nós, é o amor, como diz São Paulo, que é o Espírito que nos capacita, que nos permite realizar a nossa vocação, nos permite realizar a nossa obra, nos permite, como Jesus, saciar tantos famintos que se aproximam de nós, diante da nossa missão, do nosso chamado. Primeira leitura de hoje do profeta Isaías, né? O profeta está diante de um povo exilado, 50 anos que se passaram da destruição do templo, e o povo lá na Babilônia, eles já perderam todas as esperanças, né? Aí começaram a comprar casas, terrenos lá, porque perderam a esperança do retorno à terra. É diante dessa situação que o profeta vai animar, dizendo assim: não percam a fé, não percam a esperança. Vocês que estão com fome, com sede, mas a fome e a sede não daqui da Babilônia, lá da terra nossa, da terra prometida, não percam essa fome, essa sede, porque Deus vai nos libertar e vai nos reconduzir a esta terra que corre leite e mel. O profeta já estava falando de Jesus que viria mais tarde, né, para nos conduzir a esta verdadeira terra. Na nossa vocação, no nosso chamado, sejam como homens e mulheres casados, sejam como ministros ordenados, nós temos que ter essa fé do profeta Isaías, né? E não perder a referencialidade do chamado de Deus. Qual é a nossa verdadeira fome, nossa verdadeira sede? Às vezes corremos o risco de nos perder na nossa vocação, né? Aparecem tantas coisas no meio do caminho que vai nos tirando do chamado de Deus. Então vamos pedir ao Senhor hoje nessa Eucaristia que Ele renove o nosso chamado, renove o nosso sim, né? Vamos lembrar lá atrás do dia do vosso casamento, do dia da nossa ordenação, quais foram os propósitos, o que nos motivou esse chamado, e vamos renovar, né, esta nossa vocação. Eu pediria que você agora lembrasse do seu bispo, lembrasse do seu padre, do seu pároco, do diácono permanente lá da sua comunidade, né? E neste momento rezasse por eles. O que nós mais precisamos é da oração, para que a gente se mantenha firme na nossa vocação. O que nós precisamos é permanecer firmes no amor que aqueceu o nosso coração diante de um chamado de Deus, para que nós não nos separemos daquele que nos chamou e não abandonemos a missão que Ele nos confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Renovemos a nossa fé professando-a. Creio, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs,
Com toda a confiança, supliquemos ao Senhor com nossas preces. A nossa resposta: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Todos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pela Santa Igreja de Deus, para que seja um sinal vivo da generosidade e da compaixão que brotam do coração de Cristo e alimente a humanidade com a palavra da vida, rezemos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos pobres e famintos das nossas sociedades, para que as ações de grupos, pessoas e organizações em favor da erradicação da fome tenham as luzes do Espírito Santo, rezemos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas vocações para tantos serviços no seio da Igreja e do mundo, para que o Senhor da Messe inspire nos mais jovens o serviço aos ministérios e a vida religiosa consagrada, rezemos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos católicos, para que ponham no centro da vida a celebração da Eucaristia, que aprofunda as relações humanas e dispõe ao encontro com Deus e com os irmãos, rezemos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Acolhei, ó Deus, nós os pedimos, essas nossas preces com toda a confiança, colocamos diante de vosso coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vai andando na procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão, comunica sua palavra, vai abrindo o coração. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor. Quando for acumulado, gera morte e traz a dor. Quando o pouco que nós temos se transforma em oração, o milagre da partilha serve à mesa dos irmãos. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Nós os pedimos, Senhor, de bondade, santificai esses dons e, aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma eterna oferenda para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Pai das misericórdias e Deus fiel.
pois nos destes vosso Filho Jesus Cristo como Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia para com os pequenos e pobres, os doentes e os pecadores, e se fez próximo dos aflitos e oprimidos. Por sua palavra e ação anunciou ao mundo que sois Pai, e cuidais de todos os vossos filhos e filhas. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos e bendizemos, e proclamamos o hino da vossa glória, cantando sem cessar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito o vosso Filho presente entre nós. Por isso nós o suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique esses dons do pão e do vinho e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ao Pai Santo o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor. Pela paixão e morte de cruz, vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Dignai-vos, Senhor, conduzir a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Antônio Vilar, com os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo que adquiristes para vós.
confirmai na unidade a vossa igreja. Abri os nossos olhos para perceber as necessidades dos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os cansados e oprimidos. Fazei que os sirvamos de coração sincero, seguindo o exemplo e o mandamento de Cristo. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se reanime com uma nova esperança. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
Vós nos deste, Senhor, o pão do céu que contém toda delícia e suave sabor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Nós reconhecemos o Senhor partindo o pão, mistério de amor, a nossa refeição. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. O Senhor Jesus no sacramento nos deixou memorial da cruz, morte e ressurreição. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Tão grande mistério adoramos neste altar, que nossa fé sustente o nosso caminhar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Ao povo de Deus, lá no deserto, sem pão, sem lar, Deus fez cair do céu comida salutar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Oremos. Acompanhai, Senhor, com vossa constante proteção aqueles que restaurais com os dons do céu, e como não cessais de protegê-los, concedei que se tornem dignos da eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A Rede Vida é também um celeiro de vocações, sobretudo aqui o santuário. Vários padres que se colocam na evangelização. Há poucos dias, celebrando numa paróquia, uma criança pediu que eu autografasse a camisa dela e disse que quando crescer quer ser como eu, um padre, né? Mas nós agradecemos a você que colabora conosco para manter todo o nosso trabalho de evangelização, fazendo a sua doação generosa, né? Contribuindo com a Rede Vida, com o santuário, você também está contribuindo desse modo com as vocações, né? E com todos que trabalham também em prol do reino de Deus. Então, a nossa gratidão.
Nesse dia da vocação ao ministério ordenado, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que sustente todos os chamados, em especial os nossos bispos, padres e diáconos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe das vocações, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, um bom domingo a todos e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Sejamos perseverantes, Intercede por nós, que sejamos confiantes, intercede